Bom dia, bom dia, bom dia. Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção. Agora, hoje vamos lançar o PET 6, né? Estamos regredindo. Lembrando que estava atendendo a pedidos, tá bom? Então vamos lá. O tema da primeira semana, os cromossomos. Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estágios morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariontes. Então, eu peguei uma frase lá do texto, do PET, e aí a gente coloca ela aqui como comentário. Como assim, professor? Vamos entender isso. Durante a divisão celular, o núcleo sofre profundas modificações. No início da divisão, desintegram-se a carioteca e o nucleolo. E o nucleoplasma mistura-se com o hialoplasma. Até aqui, pouca coisa mudou. Enquanto a condensação da cromatina origina os cromossomos. Então, o que é a cromatina? O que o cromossomo é? Uma cromatina, olha aqui, ó. Enfim, quando uma célula entra em divisão, desaparece o núcleo e surgem os cromossomos. Que são o quê? A cromatina condensada. Pronto. Beleza. Beleza. É a mesma coisa. Tá certo? Tá? Então, o cromossomo é algo mais denso, mais condensado, mais enroladinho, e a cromatina ela está mais aberta, né, para a transcrição, para a tradução. Tá bom? Vamos lá. 2. A seguir está indicado o número de cromossomos encontrados em gametas de algumas plantas mais cultivadas no mundo todo. Sabendo que as células somáticas são habitualmente diploides, quantos cromossomos devem ser encontrados respectivamente em células somáticas de feijão, arroz, café e tabaco? Matemática pura, né? Porque as células somáticas são 2N. Se o N é 11, feijão é 22. O arroz 12, 24. Tabaco 12, 24. Café 22, 24. Beleza? Mais fácil que andar de bicicleta, né? Não precisa estender muito nisso aqui, não. Questão 3. Essa aqui o enunciado interessa. Eu tenho falado com o segundo ano no outro vídeo, justamente que não precisa de ler muito enunciado. Mas eu já li e eu sei que precisa de ler. Porque é interessante a gente ler aqui, ó. De acordo com os conhecimentos sobre o assunto, identifique qual dos dois pacientes é do sexo feminino. Justifique sua resposta. Qual? O que está falando? Aqui está falando que fez um exame, uma tipagem, né, oncológica, lá. Só que o bendito do coletor fez 2 exames no dia. Aí ele classificou, né, identificou como paciente 1 e paciente 2. Sendo que um era do sexo masculino, o outro do sexo feminino. Aí a questão para identificar qual dos dois é do sexo feminino. E aí vamos lá. Tava fácil, né? Que o paciente 1 XX e o paciente 2 XY, porque o Y ele é diferente, ele dá uma condensadinha numa parte, né? Então, XX, XY. Fácil, né? Fácil. A mulher é XX e o homem XY. Sexo feminino XX, paciente 1 e paciente 2, sexo masculino, né? Tá aí, estão aí as justificativas. Beleza? Mais fácil que andar de bicicleta. 4. Leia a placa informativa presente em uma churrascaria. Tá lá. Restaurante, churrascaria. Servimos carne de javali puro. Animais com 36 cromossomos. Vai fazer muita diferença para quem é leigo, né? Mas enfim, vamos ler agora o restante. Porcos e javalis são subespécie de uma espécie. Sus escrofa, diferente, né? Um parêntese, lá no PET não estava nem em itálico nem em negrito, tá? O nome científico tem que ficar em itálico ou negrito, ou sublinhado, né? A referência ao número de cromossomos justifica-se pelo fato de que são considerados javalis puros apenas os indivíduos com 36 cromossomos, javalis. Os porcos domésticos possuem 38 cromossomos e podem cruzar com javalis. Então, javali 36, porco 38. Desse modo, é correto afirmar que, letra A, correto, os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javalis. Né? Não é um casal de javali. É filho de um javali com um leitão ou uma leitoa. Tá? Um híbrido de um porco javali
conhecido como Java porco, terá 34 cromossomos? Somos 2? Não, viaja não. Por que, professor? Porque são 36 cromossomos, quer dizer que tem 18 o gameta do javali. Do porco tem 19, porque é 38. 18 mais 19, 37, beleza? Do cruzamento de uma leitoa com um javali devem resultar híbridos fêmeas com 38 cromossomos e híbridos machos com 36 cromossomos. Cruzamento de uma leitoa com um javali. Então a leitoa deu 18 e o javali deu 19. Como é que vai ter essa variação? Não tem como. Os animais não puros terão o mesmo número de cromossomos do porco doméstico. Vai diminuir o 19? Não. Os animais puros aos quais o restaurante se refere são filhos de casais em que pelo menos um dos animais paternos tem 36 cromossomos. Pelo menos, para ser puro, ambos têm que ter 36 cromossomos, né? Então, letra A. Vamos para a semana 2. O tema é a divisão celular, muito fácil. A figura abaixo representa cromossomos em uma célula somática que está sofrendo divisão celular. Com base nessa informação, assinale a alternativa que contém o número correto de moléculas de DNA, cromátides e cromossomos presentes dessa célula. Então, vamos lá. O DNA desse tem 4? 4 moléculas de DNA, professor. É 4 moléculas de DNA, professor? Sim, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por que está falando que são 4, professor? Não é um só, não? Não. Elas estão ligadas? Não estão. Então, são 4. Cromátides. 1, 2, 3, 4. 4. Cromossomos. 1, 2, 3, 4. 4. Beleza? Beleza. A molécula de DNA também é chamada de cromátide. Tá bom? Quando ela é adicionada as outras estruturas que vão fazer com que ela se espiralize, né? Espiralize, que forma espiral. Bom? 2. O DNA apresenta diferentes níveis de condensação, conforme representado na figura. No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizado no nível F de condensação, está ocorrendo o processo de, olha aqui o que eu estou falando, a fita de DNA, aí ela se juntou aqui, ó, né, as proteínas histonas, aí se torna as cromátides, né? E aí vai espirilando, vai espirilando. Quando condensa muito, chama-se cromossomo. Quando que se forma o cromossomo? Quando está acontecendo a divisão celular, que também pode ser chamada de multiplicação celular, tá bom? Beleza? Beleza. 3. O gráfico a seguir mostra as alterações no conteúdo de DNA, né? ADN em português, durante o ciclo de vida da maioria das células, considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular. Construa o gráfico que representa a quantidade de ADN no ciclo celular dessas células. Justifique sua resposta. Então, eu já achei um gráfico lá na internet, né? A concentração é constante. Por quê? Porque não há reprodução celular nos neurônios, né? Não ocorre duplicação de ADN, não havendo, portanto, a fase S da duplicação do ADN, como consequência também não existirão as fases G2 e nem a M. Beleza? Beleza. 4. Observe o gráfico a seguir que representa a variação da quantidade de DNA no núcleo de uma célula em função do tempo durante a interfase. Que fases do ciclo celular estão indicadas por A, B e C e que processos celulares acontecem em A e B? Então, eu coloquei aqui, né? Estão na interfase, mas são A, B e C. Então, o A é o G1, o gap, né? Significa intervalo. Nessa fase, a célula produz proteínas, RNA, organelas citoplasmáticas e aumenta o seu volume. O B é a síntese, é a fase mais importante e longa da interfase, porque é quando ocorre o processo de replicação do material genético. E o C seria o G2, né, que são as fases da interfase,
Que a resposta seria G1 na letra A, né? Eu não coloquei G1, B e G2. Então, G1, S, falei B, né? E G2. Mas eu coloquei a explicação. Nessa fase, são produzidas mais moléculas que serão utilizadas na divisão celular. Então, aqui estão sendo produzidas moléculas para serem utilizadas para gerar uma nova célula, tá? A célula ganha mais volume e duplica os centrossomos. Beleza, beleza. Vamos lá para a semana 3. Mitose. Complete o quadro. Eu não coloquei em quadro porque o quadro lá era muito grande. Ia ficar muito desconcertado aqui, tá bom? Então, coloquei aqui assim, desse jeito. Vamos lá. 1. Duplicação de centríolos, prófase. Descondensação dos cromossomos, telófase. Início da condensação cromossômica, prófase. Divisão do citoplasma, citocinese, telófase. Desintegração da carioteca, prófase. Divisão dos centrômeros, anáfase. Migração dos cromossomos para os polos, telófase. Formação dos nucleolos, telófase. Formação do fuso mitótico, prófase. Cromossomos no equador do fuso, metáfase. Aparecimento das cariotecas, telófase. Aparecimento dos ásteres, prófase. Desaparecimento dos nucleolos, prófase. Condensação máxima dos cromossomos, metáfase. Professor, como é que você decorou isso tudo? Eu não decoro. É muito nome. Então, está aí a resposta. Não se preocupe muito com isso aí, não. Dê uma lida lá no texto e tente entender um pouco mais. É o que interessa. 2. A figura mostra uma célula numa fase da mitose. A fase mitótica retratada na figura é denominada, fácil, né? Metáfase. Por quê? Porque se duplicam e se colocam no centro. Beleza? Vamos lá. Semana 4, meiose. Metáfase mitótica. É para colocar aqui, ó, o número cromossômico do bufos vulgaris, o sapo lá, né? É 11. N igual a 11. Lembrando que a célula haploide, né? A célula diploide é 2N, seria 22. Então, o número de cromátides na metáfase mitótica é 44. Por que, professor? Lembra, a célula tem 22. Quando ela vai fazer a mitose para fazer a meiose, também quando ela vai fazer a própria mitose, ela duplica tudo que está lá dentro. Então, os 22 se tornam 44, né? Pareados lá para poder metade para um lado, metade para o outro. Não é? Os iguais, né? Então, 44. Na metáfase da meiose, ainda tem 44. Por quê? Porque ainda isso aqui vai virar de mitose para meiose. Lembrando que não termina a mitose para depois começar a meiose. No meio do processo é que vai virar essa metáfase aqui, ó. Então, continua com 44. Aí na metáfase 2 da meiose, que aí já separou aqui, já migrou para lá e para cá, vai ter o quê? 22. E na telófase também tem 22. Na próxima fase aqui, ó, era 11. Que aí teria concluído a meiose. Aí seria o quê? Célula reprodutiva. Tá bom? 2. Um grupo de células de mesmo tecido está em processo de divisão. Algumas fases desse processo estão representadas a seguir. 1, 2, 3, 4, 5. Não está na ordem. Ok? Que tipo de divisão celular está ocorrendo? Meiose. Por quê? Ó, aparece o pareamento, migração de cromossomos, duplicados, separou para lá e para cá, além de evidências de crossing over. Olha aqui, ó, onde está essa evidência aqui, ó, misturou. E sem falar que lá no final, olha aqui, ó, só metade, ó. Essa aqui é o, né, foi só metade para um lado, olha aqui, ó. Aqui não, aqui tem tem 4 bracinhos, né? Aqui não, aqui só tem 2, ó. Então vamos lá, letra B. Qual a sequência dos números que indica a ordem que acontece as etapas? 1, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, né? Terceiro separou, o quarto, o que separou vai separar de novo e o quinto separa na metade, né? Parte isso aqui, ó, no meio, ó.
tá? Lembrando que essa célula, no caso, ela é N no final. E lá no início ela é 2 Ns. Ela tem 2 de cada cromossomo. Letra C. Em que etapas está, ou em que etapa ou etapas está ou estão ocorrendo evento ou eventos que promovem variabilidade genética? Justifique sua resposta. Então, o crossing over que permite a variabilidade genética. Onde que ele ocorreu? Aqui, ó. Já no 3. Por que, professor? Porque aqui, ó, estão pareados, aí troca. Houve troca entre um e outro, que não aparece aqui, ó, é entre o 3 e o 4, tá? Seria mais ou menos isso, entre o 3 e o 4. Aí quando chega aqui, que vai separar, já tá, olha lá, olha aqui, ó, tá misturadinho. Só não tá aparecendo, mas ele tá misturadinho, e aí ele vai embora. Tá bom? Entre o 3 e o 4, tá bom? Vamos lá. 3. No organismo que apresenta o número haploide de cromossomos igual a 7, N igual a 7, quantas cromátides aparecem nas células que se encontram na metáfase 1 e na metáfase 2 da meiose? Por quê? Então vamos lá. Na metáfase 1, 28 cromossomos. Lembra lá? Quadruplica. Por quê? Porque a célula tem 7 pares, né? Tem 2 de cada. Então 2 vezes 7, 14. Mas ela duplica, vira 28. Já na metáfase 2, existem 14 cromátides. Lembra lá? 14, porque já está separando. Metáfase 2 da meiose. A metáfase da mitose, metáfase mitótica, né? Para poder entrar aqui, também teria 28. Tá bom? Vamos lá. Acabou. Então, nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. No mais, não esqueça de fazer suas atividades. Ficamos por aqui. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Devo lançar os 5 até o final de semana, tá bom?